Bom, agora a gente segue para Londres. Observadores da União Europeia estão na Venezuela para acompanhar as eleições desse fim de semana. Nosso correspondente Renato Senise traz as informações. Ô Senise, a presença deles vem provocando quais reações, hein? Algumas críticas. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora, 10h17 aqui no Reino Unido. Dia bonito, mas muito frio. Temperatura de 8 graus na capital Londres, na beira do rio Tâmisa. 44 observadores da União Europeia já estão na Venezuela para observar as eleições que acontecem nesse fim de semana. Eles estão presentes em 22 dos 23 estados, nesse primeiro momento visitando colégios eleitorais para ver se está tudo certo na organização dessa eleição. Segundo as autoridades europeias, essa missão é importante para averiguar, para relatar possíveis abusos do governo de Nicolás Maduro. Abusos como enviar ônibus fretados com eleitores do governo Nicolás Maduro, do partido do presidente Nicolás Maduro, como perseguição política a rivais, a opositores, perseguição de partidos opositores, até a retirada de partidos das células de votação. Mas a oposição da Venezuela diz que essa missão acaba legitimando o governo de Nicolás Maduro. Lembrando, nessa eleição a oposição vai participar depois de muito tempo. Na eleição anterior, em 2020, eleição parlamentar, a oposição não participou. Antes disso, na eleição presidencial de 2018, a oposição também não participou, justamente por causa dessa perseguição do governo de Nicolás Maduro. Mas as autoridades europeias se defendem. O Xabi Melan, um dos chefes da missão, disse que a missão de forma alguma significa reconhecimento ou rejeição de qualquer autoridade. Então, essa missão estará presente na Venezuela até 2 dias depois da eleição e vai reportar para o mundo o que viu, se as eleições foram justas ou não na Venezuela. Vamos seguir de olho no assunto, então. Senise, enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em turnê pela Europa. Qual tem sido a agenda de Lula? Ele tem se encontrado com políticos importantes do continente? O Lula segue pela peregrinação pelo continente europeu, mais de uma semana de viagem. Primeira parada foi a Alemanha, a segunda parada foi a Bélgica, em Bruxelas, onde ele discursou na Conferência de Alto Nível da América Latina. Conferência realizada dentro do Parlamento Europeu. O Lula, inclusive, foi convidado a fazer o discurso final, o discurso principal, e acabou sendo muito aplaudido depois desse discurso. Depois do discurso, o Lula concedeu também entrevista coletiva, onde acabou atacando o presidente Jair Bolsonaro. Disse que Bolsonaro trata-se de uma cópia mal feita de Donald Trump e representa a extrema-direita fascista mundial. Acabou falando também de Sérgio Moro, disse que comandou um julgamento político e por isso Lula acabou sendo preso. Lula defendeu também a democracia, disse que o mundo precisa de amor e não de guerra, precisa de livros e não de armas. Lula tem se reunido com importantes figuras europeias. Depois desse discurso, José Luis Zapatero, ex-presidente da Espanha, disse que veremos Lula presidente de novo. Segundo Zapatero, Lula é o mestre para acabar com a desigualdade. Ele será um dos nomes mais importantes do século XXI, século que, segundo Zapatero, será o século da igualdade. Como eu disse, Lula já se reuniu com importantes políticos. Na Alemanha, por exemplo, se reuniu com Olaf Scholz, futuro chanceler da Alemanha, e na Bélgica, em Bruxelas, acabou se reunindo com Josep Borrell, chefe da União Europeia. Hoje, Lula já se dirigiu para Paris, onde participa de uma nova conferência, onde discursa mais uma vez, dessa vez na conferência sobre o Brasil, que será realizada no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Depois disso, Lula encerra sua viagem passando pela Espanha.